É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Que maravilha! Bom dia, queridos. Graça e paz do nosso Deus. Graça e paz daquele que nos ama de maneira incondicional. Você já pensou? Se Deus tivesse que me amar condicionalmente? Vamos pensar nisso um pouquinho? Olha, Israel, eu te amo, só que só tem um detalhe: se você for isso, se você fizer isso, ou se acontecer isso, você perde o meu amor. Você já pensou se Deus me amasse desse jeito, te amasse desse jeito? Eu te amo quando você for perfeitinho, quando você conseguir me agradar em tudo. Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Nós estaríamos completamente fora de cogitação. Carta fora do baralho. Nós não teríamos condições nenhuma de sermos de Deus. Mas o seu amor é tão incondicional. É que Ele nos ama primeiro, nos salva primeiro. Aí Ele fala: filhinhos, agora sim vocês podem me agradar. Cresçam no meu agrado, cresçam nisso. Você vê como tudo é o contrário, é maravilhoso. Eu vou ler para você um texto clássico que eu amo, que está em Romanos capítulo 8, versículo 1. Eu acho que esse versículo, se eu pudesse rasgar a Bíblia de tanto de vezes que eu já abri, eu já estaria completamente destruído e rasgado da minha Bíblia. Romanos 8:1 diz assim: Romanos 8, um momentinho só, Romanos 8, diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que maravilha, hein? Portanto agora, em Jesus Cristo, não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Eu falei para Deus, falei: Senhor, eu gosto desse versículo porque toda vez que eu leio ele me abre, todo dia ele me abre a expansão do entendimento, ele expande o meu entendimento cada vez mais. E hoje, neste dia que eu acordo, esse versículo me diz assim: filho, se eu não te condeno pelo poder da cruz e do sangue do Senhor Jesus Cristo, você precisa aprender sempre que você em nenhuma instância tem que andar se condenando em aspecto nenhum da tua consciência, do teu entendimento. Em outras palavras, se não há mais condenação da parte de Deus, não pode haver condenação da minha parte. Olha só que coisa interessante. A gente pensa que é só Deus que tem que deixar de nos condenar. Não, a gente tem que deixar de se condenar a si mesmo. Porque isso é uma parte
essa coisa de se condenar a si mesmo faz parte de uma história da queda humana, da consciência humana. Entende? O ser humano hoje em dia, depois da queda, ele tem dois problemas assim, em termos de consciência. Ou ele não se condena de jeito nenhum, ou ele se condena o tempo inteiro. O primeiro sujeito que não se condena de jeito nenhum é problemático. Não porque ele não tem consciência, mas porque a consciência já está petrificada. A palavra de Deus diz isso, é uma consciência cauterizada, virou calo. O sujeito erra pra caramba e parece que nada acontece. Nesse estado, o cara está num estado horroroso. Porque esse cara está achando que não existe justiça, não existe retidão, não existe verdade, não existe um Deus, não existe uma referência. A cauterização da consciência é problemática, mas daí existe um outro grupo de pessoas que tem a consciência super sensível. Super. E daí tudo condena. Tudo condena. A cabeça vive condenada o tempo inteiro, vive culpada. Esse grupo aqui é o grupo que Deus está falando, senão você precisa ter cuidado com a autocondenação quando eu não te condeno. Entende o que eu quero dizer? Para aquele primeiro grupo do coração duro, Deus às vezes tem que usar a lei e quebrar. A lei como um martelo para quebrar essa consciência dura. Deus primeiro tem que mostrar quão pecador o sujeito é. Mas para a pessoa sincera, honesta, que já veio para Jesus, que teme a Deus, que aceitou Jesus como seu supremo Salvador, Deus agora quer libertar essa pessoa de uma consciência condenatória para que ela possa viver a glória de uma unidade com a sua justiça implementada em nós. E aí a gente tem que estar liberto dessa consciência pesadíssima, culpada e pecaminosa que Deus quer tirar de nós todos os dias do viver, para que a gente possa andar numa liberdade que não era conhecida antes. Eu posso dizer para você, hoje em dia existe muita gente assim. Tem gente hoje, eu estou falando com pessoas que estão vivendo esse tipo de coisa e que não conseguem imaginar a sua vida sem uma autocrítica o dia inteiro, sem uma, entendeu? Sem essa consciência de erro e de pecado, de inadequação. Parece que estão o tempo inteiro condenadas. A pessoa tem um sonho e se sente condenada, a pessoa tem um pensamento errado e se sente mal na presença de Deus. Esse tipo de consciência supersensível é uma coisa muito usada pelo diabo para que a pessoa não tenha a liberdade e a paz que o papai está querendo produzir. E eu, como pastor, eu sei disso, que tem gente que sofre, que tem gente que não consegue ter uma consciência de justiça, de justificar. A alegria gloriosa da salvação, ela está vinculada a um despojamento dessa consciência condenatória que Jesus quer operar. Então, por que eu estou falando isso hoje? Porque eu acredito que uma das grandes bênçãos, uma das grandes bênçãos, né? Meu português hoje está meio esquisito. De madrugada, eu tô minha cabeça dando. Uma das grandes bênçãos, é isso que eu quero dizer, da nossa salvação,
É a libertação de uma consciência condenatória. Deixa eu ler para você um texto do apóstolo João, 1 João. 1 João capítulo 3. Eu vou ler o versículo 19 em diante. O apóstolo João escreveu isso aqui, ó. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele asseguraremos o nosso coração. Não tem coisa mais poderosa do que a gente assegurar o nosso coração na presença do Papai. Assegurar significa ter um coração seguro, sem essa coisa da condenação mental e psicológica. Está entendendo? Versículo 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E conhece todas as coisas. Aleluia. O que João está falando aqui, nesse texto aqui, é exatamente o que eu estou falando com você desde o começo desse áudio. João está falando desse problema. Ele está falando o seguinte: olha, o nosso coração ele foi treinado a nos condenar. A nossa alma, a nossa consciência, o nosso psicológico foram acostumados a nos condenar. Por quê? Porque a religião condena pra caramba. Você não tem ideia. Né? Como que a religião traz culpa. Então não é Deus, é o ensino humano. Está vendo como que é a coisa? Enquanto que Jesus abraça e perdoa e condena, nos liberta. Não é que Jesus... Deixa eu explicar uma coisa para você, aqui já de uma vez por todas, para que as pessoas não tenham uma ideia errada a respeito de Jesus Cristo. Não é que Jesus passa a mão na cabecinha do pecador e fala: eu te amo, amadinho. Você pode continuar no seu pecadinho, eu continuo te amando. Não é isso que Jesus está fazendo com ninguém. Porque hoje em dia tem um bocado de gente que acha que pode continuar no seu estilo pecaminoso, de vida abominável, e dizendo assim: Deus me ama, aleluia, eu posso viver como eu quiser. Ele está vivendo uma vida de afronta, né, a Deus. Entende? Hoje está tendo esse tipo de coisa. Mas não é isso que eu estou falando. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Entende? Eu quero que você pegue o ensino. A verdade mesmo é que Jesus fez uma obra redentora, morreu em nosso lugar para que nós possamos morrer para uma natureza que em nós produz essa porcaria chamada transgressão, pecado. E ele lidou com isso de uma maneira radical para que a nossa consciência seja arrancada desse domínio da culpa e do erro e do mal e da transgressão e do comportamento. Veja que o comportamento vem por último, mas ele está envolvido. Esse comportamento, a conduta, cara, é muito importante isso. A conduta humana redimida. É maravilhoso pensar nisso. Saber que a nossa conduta tem que refletir a crença. Eita, é maravilhoso. Não é verdade? A nossa conduta tem que ser uma conduta de luz. Estava pensando nisso agora há pouco. E eu queria transmitir para você, porque eu estou recebendo isso do Senhor. Eu estou apenas dando o que eu recebo. Preste atenção nisso, que eu vou terminar esse áudio. Mas Deus nunca fala para a gente uma coisa em vão. Você precisa entender para que isso traga edificação no teu coração e alma. Aleluia. Amém, queridos? Não é que Jesus passa a mão na cabecinha do pecador e fala assim: te amo. Não. Ele fala assim: é porque eu te amo que eu vou fazer você morrer para o teu pecado, para essa natureza desgraçada com a qual você nasceu, e vou te dar uma nova natureza, para que você tenha uma nova raiz, sem condenação
e com uma conduta absolutamente nova. Você tem que ser transformado de verdade para andar conforme tudo isso que eu produzo em você. Eu vou te dar uma nova raiz. Como é que você pode continuar produzindo frutos podres com uma nova raiz? Entendimento perfeito. Porque hoje em dia tem muita gente que quer continuar na mesma raiz, nos mesmos frutos podres, nojentos, e dizendo assim, eu sou de Jesus. Cara, você não é de Jesus não, precisa rever o conceito. Entende? Ah, pastor, você está me condenando. Não estou condenando. Eu estou condenando os frutos que estão aparecendo. Então preste atenção. Nós estamos falando aqui de uma não condenação, mas ela tem uma razão, entendeu? A não condenação, ela tem uma razão de existir. Se a minha vida for uma vida que insiste numa conduta que traz para mim uma mentalidade verdadeiramente errada, eu não tenho como dizer assim, olha, eu sou amado, redimido, perfeito e justo, porque eu estarei sendo uma contradição em pessoa. Nem o mundo e nem eu mesmo acreditaremos que eu estou sendo coerente com a minha fé. Entende o que eu quero dizer? Mas quando o apóstolo Paulo diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É preciso que essa raiz produza em mim todo um conjunto de pensamentos, de sentimentos, de entendimento e de atitudes. Aleluia. Então o apóstolo João complementa esse negócio dizendo, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E condena todas as coisas. Aqui já é um outro, já é um outro departamento. Aqui é uma pessoa que é honesta, sincera, justa, perfeita com Deus. Ela anda com Jesus, ela anda em espírito, ela procura agradar a Deus, mas existe um coração tão teimoso que continua condenando ela o tempo inteiro. É para esse tipo de pessoas que o apóstolo João está escrevendo. Eu conheço gente assim que é de Deus, mas tudo condena, tudo é errado, tudo é Deus. E ele está falando assim, não filho, não é assim que anda com Deus não. Você precisa se libertar dessa consciência acusatória, que é uma arma na mão de Satanás. Satanás te pega um revólver espiritual, aponta na tua cabeça e você vira refém da acusação, da condenação. É para esse tipo de gente que o apóstolo João está dizendo, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Isso é maravilhoso, entendeu? É a coisa da unidade perfeita, com a justiça do nosso Salvador, Jesus Cristo. Sabe o que significa isso? Quando você acorda justo e dorme justo e vive justo, não significa que você é perfeito nas suas ações. Não é isso que eu estou falando. A perfeição não está nas nossas atitudes, nem nas nossas ações e nem no nosso comportamento. Nessas coisas nós podemos falhar. A perfeição está na justiça, no decreto, no status que Deus nos conferiu, que é perfeito e eterno, é seguro. Eu sou justo em Jesus, eu não sou justo em mim mesmo, não. Eu acordo nele, eu não acordo em mim. Eu estou revestido com ele, não comigo. É tão diferente, né? Olha só o que Paulo está dizendo agora, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Estão onde?
Em Cristo. Então, você tem que estar em Cristo 100% do seu tempo, na sua mentalidade, no seu entendimento. Para que você acorde nele e você fale assim, aleluia, eu sou justo, sou amado. Não em mim mesmo, eu sou imperfeito pra caramba em mim. Mas conforme eu estou andando nele, eu me revisto dessa perfeição e aí eu tenho paz gloriosa. E essa perfeição da paz de Cristo no meu coração, da não condenação, ela me transforma, ela me levanta, ela me alavanca, ela me impulsiona. Aleluia. Entendeu? Então, queridos, é uma questão maravilhosa de estar continuamente na justiça do Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Isso é tão importante porque se, por um lado, nós temos que estar libertos dessa coisa da autocondenação o tempo inteiro, nós também agora temos que partir para uma outra instância, ou seja, nós precisamos nos libertar da opinião alheia. Isso também é um grande problema na vida de gente de Deus. E que a gente vira viciado na opinião alheia. A gente fica viciado na aprovação das pessoas. A gente tem medo de ser reprovado por pessoas. A gente precisa o tempo inteiro, entendeu? Daquele tapinha nas costas das pessoas falando, você é isso, você é legal, você é gente boa. Isso daí é uma coisa que vicia e não está em harmonia com essa estatura gloriosa que Deus quer dar a cada um de nós. Não são as pessoas que nos autenticam. É Deus que nos autentica. Aleluia. E eu vou falar para você, é um grande problema isso na nossa vida. Quando as redes sociais têm que nos autenticar. Quando você vive de like, entende? Quando você vive da aprovação social. Você coloca uma coisa e fica esperando a aprovação dos outros. Quando você espera somente o ok, a agradabilidade meramente humana. Aí você está comprometendo a sua vida espiritual, porque este mundo velho aqui, ele não vai ser coerente com a divindade que habita em você. Muitas vezes a gente pode ser rejeitado ao invés de aceito. E aí, como é que fica? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte em Efésios capítulo 5, versículo 8, diz assim, porque outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E eu vou te falar uma coisa, a natureza da luz é aborrecer as trevas. Entende o que eu estou querendo dizer? Só o fato de você ser luz, você já aborrece a treva. A treva não gosta de luz. A desonestidade, ela odeia a honestidade, odeia gente honesta. Se você for honesto perto de gente desonesta, ele fala, ih, caramba, lá se vem esse cara. Porque você atrapalha todo o métier da desonestidade, da injustiça. Tá entendendo? Sabe por que as pessoas são mortas a tiros e bombas? E o justo é morto pelos injustos, porque você está atrapalhando o nosso esquema. Entendeu? As trevas odeiam a luz por causa disso. E o que a palavra de Deus está dizendo? Que nós somos luz no Senhor. E esse negócio de ser luz é uma coisa muito poderosa. Você não precisa fazer força para ser luz. Luz é luz. Luz brilha. Você não precisa forçar a barra para ser luz. Não precisa querer aparecer para ser luz. Essa é uma das coisas mais interessantes que eu acho na minha vida. Senhor, eu quero ser luz sem fazer força.
Eu quero que as pessoas notem luz. Eu quero que o povo note a luz de Jesus em mim, sem que eu precise entrar com o Israel Silva tentando pegar um faroletezinho, entendeu? Artificial, para dar uma força para Jesus. Tá entendendo tudo isso que eu estou falando? Eu não quero ter um farolete com uma pilhazinha Duracell, não. É a glória celestial da luz de Jesus que eu quero brilhando no meu comportamento, na minha alma, na minha atitude. Aleluia. No meu falar, no meu agir, no meu pensar. Esse é o desafio para a minha vida e para a tua vida diária. Em que Jesus tem que ser essa coisa toda, tem que ser a nossa justiça e a nossa luz. Se Ele é a nossa justiça, nenhuma condenação tem que haver, nem nossa, nem do diabo, nem do mundo. Nós temos que ter uma consciência perfeita de justiça e uma conduta ilibada, uma conduta firme. E se Ele é a nossa luz, cara, a gente tem que brilhar no meio do mundo. No meio do grupo familiar, né? As pessoas, posso te colocar no meu grupo? Aí tu entra lá. Aí tu vai ver um monte de treva nas atitudes, nas palavras, nos pensamentos. E os caras vão falar assim, puta, aqui entrou um crentão no meio do grupo. Ele não fala o palavrão que a gente gosta de falar. Entendeu? Vai parecer que você é um estranho no ninho. Mas ali você manifesta a tua luz sem forçação de barra. É um exemplo que eu estou te dando, né? Existem muitas maneiras de mostrar a luz divina que está brilhando em nós. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que esse dia... Aliás, eu queria dizer para os meus irmãos a frase que eu tenho falado há 2 dias. Este é o dia mais importante da nossa vida. Porque é neste dia que a salvação se desenvolve, ela se aperfeiçoa, neste dia. Aleluia. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que dê a cada um de nós uma consciência liberta da condenação, na medida que a gente anda na não condenação, não praticando coisas condenáveis, mas vivendo a glória que está plantada em nós. Aleluia. Não sendo contraditórios, não tendo um comportamento contraditório àquilo que a raiz produz. Porque a palavra do Senhor diz assim, que uma tamareira não pode produzir figos. Por acaso pode a tamareira produzir figos? Perguntou Jesus. Portanto, se nós somos uma tamareira, a gente vai produzir tâmaras. E não figos, não azeitonas. Não podemos ter um fruto contraditório. Porque aí haverá condenação, sim, psicológica, mental, né? Julgamental das pessoas, haverá condenação pra caramba. O inimigo levantará as suas acusações, sim, mas para aqueles que andam na gloriosa justiça do Salvador, nenhuma condenação há, porque estão andando em espírito, não segundo a carne. Estão irradiando luz e não trevas. Por isso, Senhor, eu te peço isso para minha vida todo dia. Ajuda-me a andar segundo o Espírito. Ajuda-me a andar segundo a luz. Andai como filhos da luz. Amém. Digam os remidos do Senhor, aprendam a dizer, a declarar o
que Deus fez de uma vez em seu Espírito. Aprendam a trazer a mente para a verdade do que está realizado. Você é luz no Senhor. Ande como filho da luz, porque você foi feito luz no Senhor. Ande como filho da luz, manifeste todo dia o que já é. Digam os remidos do Senhor, aprendam a dizer, a declarar o que Deus fez de uma vez em seu Espírito. Aprendam a trazer a mente para a verdade do que está realizado. Você é luz no Senhor. Ande como filho da luz, porque você foi feito luz no Senhor. Ande com